Tá. Eu agora pus você aqui no microfone, tá? Você tá Bem, não falando? sei se alguém está me vendo, porque a gente tinha programado a transmissão via YouTube, nós tivemos algum problema técnico que a gente está tentando descobrir. Oi, tô ouvindo sim. Ah, é? Tá bom. Obrigada. Beijo. Bem, nós tentamos fazer a transmissão via YouTube e não conseguimos, e então a gente está usando o Facebook. Se alguém tiver alguma pergunta... É, bem, se alguém quiser mandar alguma mensagem para eu saber se nós estamos sendo vistos, dado que nós éramos esperados no YouTube e falhou alguma coisa que nós não sabemos o que é, né? Ô, Renato, boa noite. Renato Tornelles aqui conosco. Então, Renato, era para a gente estar no YouTube, né? Renato de aqui da UANA. Nós deveríamos estar no YouTube. Estamos aqui no Facebook, porque alguma coisa aconteceu no YouTube, nós não sabemos ainda o que é. Então, a gente está fazendo a transmissão aqui pelo Facebook, né? Osvino Souza, olá. Renato Soares, boa noite também. Como eu estava dizendo, a gente ia fazer essa transmissão pelo YouTube e nós não sabemos o que aconteceu, algum problema técnico que impediu a transmissão via YouTube, a gente está fazendo via Facebook, tá? Bem, nós tínhamos da nossa sessão passada no YouTube, nós tínhamos uma série de perguntas e nós vamos responder essas perguntas, né? Bem, eu estou vendo aqui que o Luiz Schmidt está conosco, Moisés Silvério, Gustavo, boa noite, Marcos Elisandro, boa noite também, Sérgio Eurico, boa noite. Estão dizendo aqui que eu estou chique, hoje eu não estou vestido de marceneiro. Eu cheguei de São Paulo, fui comprar madeira, e aí não fui vestido de marceneiro, fui vestido de viajante, né? Bem, pessoal, a gente realmente não sabe o que aconteceu no YouTube, a transmissão não foi possível, né? Então, nós vamos continuar por aqui a transmissão, né?
Paulo Civili perguntando, quem são meus marceneiros designers prediletos? E o Fabiano Constante perguntando sobre madeiras e seus usos. Então, eu vou responder essas duas perguntas, vou voltar às perguntas que foram feitas na sessão anterior, na nossa live anterior, e aí as novas perguntas nós vamos respondê-las também. Meus marceneiros e designers prediletos. Eu sou fã declarado de 3 caras. 2 deles, felizmente, eu conheço, são meus amigos. O primeiro marceneiro de quem eu sou fã é um canadense chamado Michael Fortune, que, além de ser um marceneiro espetacular, é, na minha opinião, um designer espetacular, é o cara que mais entende, quer dizer, dos que eu conheço, é o que mais entende dobra de madeira. Ele é especialista em formas curvas, e eu adoro formas curvas, e é um cara, tanto como marceneiro, como designer, como pessoa, espetacular. Um outro cara do qual também sou fã, chama-se Adrian Ferrazzuti, também é canadense, e eu tive a chance de fazer um curso com ele no Canadá. É um dos marceneiros mais rápidos que eu conheço, também tem um desenho muito bonito e uma técnica como marceneiro apuradíssima. O nome do terceiro é um americano, e eu não consigo me lembrar agora. É o... Meu Deus. Tate Fried? Não, é o Tate Fried. Júlio César, alô. Ivan Silva, alô. Coronel Madeira, ok. Demis Feitosa, boa noite. Bem, vou continuar a responder as perguntas da sessão anterior. Na sessão anterior, na live anterior, nós tivemos uma pergunta que foi a seguinte: se a gente pode fazer marcenaria somente com ferramentas manuais ou se a gente pode usar a máquina também. Essa é uma questão de gosto. Eu comecei fazendo bastante marcenaria, fazendo uso principalmente de máquina, e eu cada vez mais estou me voltando para o uso de ferramentas manuais. Eu cada vez mais tenho prazer em fazer marcenaria usando ferramenta manual. Eu acho que quem tem um domínio da ferramenta manual tem também um bom domínio do uso das máquinas. Então, eu sou um apaixonado cada vez mais por ferramenta manual, e o que eu tenho procurado fazer é, quando eu faço marcenaria, fazer uso de ferramenta manual. As máquinas, elas são importantes para quem trabalha comercialmente. O que eu quero dizer é que faz marcenaria comercialmente, não por hobby, né? Porque aqui no Brasil, a gente não tem um consumo de produtos de marcenaria voltados para esse mercado de peças feitas exclusivamente com ferramentas manuais, ferramentas não elétricas. Infelizmente, a gente não tem esse mercado. E é muito difícil que alguém consiga fazer marcenaria para sobreviver, né, ou para fazer dinheiro como marceneiro, se ele trabalhar única e exclusivamente usando ferramentas manuais. Realmente é bem difícil, né? Então, para ter produtividade, é necessário o uso de ferramentas elétricas. Mas eu sou um entusiasta e um apaixonado cada vez maior por ferramentas manuais. Outra pergunta que fizeram. Sérgio Ribeiro, alô. Adilson Neuermeck, alô. Demis Feitosa, de Jaguaretama, alô. Outra pergunta que fizeram na live anterior, se dá para viver de marcenaria? Sem dúvida alguma dá. É um ofício no qual você tem que trabalhar muito, trabalhar bastante, mas é possível viver de marcenaria. A forma de fazer isso é combinar design com produtividade e qualidade. Tá? Esse é o caminho para se viver de marcenaria. Isso falando de forma bem resumida. Me perguntaram qual a melhor madeira para começar. Eu diria que usar pinos no começo
apesar de alguns problemas de usinagem que a gente pode ter, porque o Pinus tem uma variação de densidade, uma variação de dureza muito grande, é um bom caminho, né? Arthur Lothamer, ou Lothammer, filho, boa noite. Olá, Arthur. Bom ver você por aqui. Osino Souza, idem. Osino, eu é que agradeço a oportunidade de ter você nos acompanhando, assim como todo mundo que está aqui com a gente hoje. Realmente a gente tem um prazer enorme em falar de marcenaria, em poder ensinar alguma coisa de marcenaria para ver esse ofício não só não desaparecer, como crescer também. Certo? Então, melhor madeira para começar, Pinus, porque é uma madeira barata, é razoavelmente fácil de trabalhar, não é uma madeira dura, então é uma madeira boa para treinar. A única recomendação é que as ferramentas estejam muito afiadas, porque madeira muito dura ou madeira muito mole é difícil de ser cortada. Então, para cortar pinos, por exemplo, trabalhar sempre com ferramentas bem afiadas. Além do mais, o Pinus às vezes tem uma resinazinha que atrapalha a usinagem, né? Outra coisa um pouco complicada. Como é que a gente deve se inserir no mercado? Pergunta excelente, feita na outra sessão, na outra live. A forma de fazer inserção no mercado primeiro, você tem que estar tecnicamente o mais preparado possível. A gente falou nisso nas lives anteriores, sobre você ser marceneiro não é simplesmente conhecer marcenaria, você é um empresário, você vai tocar o seu negócio. Então, você precisa ter o domínio da técnica de marcenaria e precisa pensar que você vai ter que cuidar de um monte de aspectos. Um desses aspectos é a abordagem de mercado. Então, você conhecer o que o público consumidor da tua região deseja, tá? O que de novo, em termos de design, você pode trazer, né? Que materiais, que madeiras você pode empregar para obter uma boa relação entre qualidade e custo, né? E quando eu digo qualidade, o móvel como um todo, a beleza do móvel, a durabilidade, né? A propriedade daquele material que está sendo usado para a aplicação. O que eu quero dizer com isso? Se você vai fazer um banco que vai ficar exposto no tempo, você tem que usar uma madeira apropriada para isso, tá? Não adianta, por exemplo, fazer um banco de peroba rosa para deixar exposto no tempo. Você tem que usar uma madeira que resista ao tempo, né? Um abraço para o Marco Antônio, lá de Passos, de Minas Gerais. Fernando Trilha, alô, muito obrigado por estar aqui com a gente. Então, sobre a inserção no mercado, uma combinação de conhecimento das necessidades, design, né? E um design que seja feito com um custo que o mercado aceite, tá? Se você estiver fazendo o que todo mundo está fazendo, você é mais um. E aí os teus preços vão ser limitados pelos preços que são oferecidos pelos outros produtores daquele produto que você já tem. Então, você ter um design diferenciado significa que só você oferece aquela peça. E essa é uma forma de se inserir no mercado, com design diferenciado. Cumprimento de prazo, qualidade dos produtos, tudo isso é diferencial. Se você tem preço competitivo e você tem esses outros requisitos também, a sua inserção no mercado é muito mais fácil. O uso das redes sociais também é importantíssimo. Redes sociais, eventos em que você possa expor suas peças, tudo isso compõe essa série de ações para você fazer a sua inserção no mercado. O contato com os profissionais da área de decoração, da área de arquitetura. Quando eu falo assim, eu não quero dizer de forma alguma, em nenhum momento, que isso seja fácil. Dá muito trabalho, tem que trabalhar bastante, mas esse é o caminho. Tá? Wenderson Rocha, boa noite, muito obrigado por acompanhar a gente. O da Silva Artefatos de Madeira, a mesma coisa. Luiz Schmidt. O Luiz Schmidt faz a seguinte pergunta, né? Ele diz que ele gosta da maneira como a gente fala das máquinas, né? Usinar a madeira, e imagina que depois disso que você aprende
utilizar habilidade, conhecimento, criatividade e vontade de fazer. Com certeza. Josimar Guerra, boa noite. Muito obrigado. Geik, aliás, muito obrigado por estar aqui conosco. O ciclo, Luiz, de aprendizado ou de crescimento na marcenaria é o mesmo ciclo que se dá, isso é uma crença minha, em qualquer ofício. Você, no começo, você desconhece uma série de coisas e você começa a fazer, vai cometendo erros, ao longo do tempo esses erros vão diminuindo, e aí, à medida que você aprende a técnica e a técnica deixa de ser um empecilho, você começa a ter uma outra visão sobre o ofício. Você começa a enxergar o ofício de outra forma, você começa a enxergar design, você começa a pensar em outros fatores sobre os quais no começo você não pensa, porque a técnica, a falta de familiaridade te impede de progredir, né? Além do que, no caso do nosso ofício, em que a gente trabalha com máquinas que cortam, né? Essa falta de técnica pode se revelar até perigosa. Então, é necessário que a gente tenha o domínio técnico, né? Não só para produzir as peças de forma correta, mas também para que a gente não se machuque. Depois de um tempo, quando o domínio técnico passa a fazer parte da sua vida e passa a ser uma coisa, digamos, natural, da mesma forma, por exemplo, como uma pessoa anda normalmente ou faz as coisas do dia a dia normalmente porque adquiriu o domínio técnico, a mesma coisa acontece dentro do ofício, e aí, como eu disse, a gente passa a ter um outro olhar ou enxergar outras coisas dentro do ofício, né? Como fazer de forma melhor, de forma mais rápida, como prestar atenção ao design e assim por diante, né? Gilmar Ligadão está aqui conosco. Muito obrigado pelas suas palavras, Gilmar. E, às vezes, eu vejo as pessoas fazendo comentários sobre o trabalho que a gente desenvolve, como se houvesse alguma mágica ou algo difícil ou inatingível. E o que eu quero dizer é que não é nada disso. Fazer marcenaria bem feita, é uma coisa que está ao alcance de todo mundo. Tá? Isso é importantíssimo, saber disso. Fazer marcenaria de qualidade, fazer marcenaria fina, está ao alcance de todo mundo. Tá? Assim como fazer uma coisa bem feita num ofício está ao alcance de todo mundo. É uma questão de você tomar decisão, de você estudar, de você praticar, de você pensar no que você está fazendo e corrigindo os seus erros, e você saber onde você quer chegar. Como é que eu faço para, por exemplo, fazer uma junta a 45 graus, uma meia esquadria que feche direitinho? O que eu tenho que aprender para produzir esse resultado, né? E usar o conhecimento, a observação, o raciocínio para ir atingindo esses objetivos, né? O Elias Cordeiro dizendo que tem dificuldade de achar madeira seca em Curitiba. Aliás, antes disso, o Renato Donelis pergunta o Renato Donelis perguntando qual é o melhor software para fazer gestão. Renato, excelente pergunta. Vamos lá. Existem alguns softwares de gestão no mercado, são chamados ERP, tá? ERP é a sigla para Planejamento dos Recursos da Empresa, Planejamento dos Recursos do Negócio, tá? Existem softwares mais simples, mais complicados. Eu recomendaria a adoção um desses softwares para quem tem um volume razoável de trabalho. No começo, se você tiver umas planilhas organizadas em Excel, se o teu volume de trabalho não é muito grande, você consegue fazer isso. Dá um pouco mais de trabalho, porque é um processo quase todo manual,
né? Ou para quem já tem alguma familiaridade com Excel, você tem como programar macros, tá? Automatizar um pouco o seu processo, mas é algo passível de ser feito, é algo possível. Madeira seca. O Elias Cordeiro, dificuldade de achar madeira seca aqui em Curitiba. O Elias, eu vou dar uma dica para você. Procure no Facebook o Juarez Marinasca. Tá? Juarez Marinasca é um amigo nosso, foi nosso aluno. Ele é aí de Curitiba e ele provavelmente pode ter boas informações sobre fontes de madeira seca. Tá? Danilo também. Existe um outro aluno nosso, Danilo Pirch. Danilo Petchera, tá? Mas o Juarez Marinasca, eu sei soletrar o nome dele, Marinaska, tá? Juarez com Z no final, Marinasca, procure-o aí no Facebook, faça contato com ele, acredito que ele vai conseguir ajudá-lo em relação a essa questão da madeira seca, aí em Curitiba. Tá? João Moreira, boa noite, um grande abraço para você, muito bom vê-lo por aqui, e nossas desculpas em relação aos problemas que nós tivemos no YouTube. Nós não sabemos o que está acontecendo, não conseguimos fazer a live lá no YouTube. Otávio, alô Otávio, boa noite. Opa, saudade do curso, saudade de você, Otávio. Tá? Logo, logo você vai estar aqui conosco, né? Tá aí logo, logo você está voltando e vai continuar fazendo nosso curso, vamos macenar junto, tá? Saudade de ter você aqui conosco, o pessoal vira e mexe, toda aula está perguntando de você. O Hernan aí. Aliás, o Claudinei vive mandando abraços para você, tá? Uma pergunta que fizeram na live anterior. Romeu Pares, alô, boa noite. Pergunta feita na live anterior. Se for mão, se é melhor comprar pronto ou fazer usando molas, né? Bem, o aço usado nas molas é um aço duro, né? Um aço que tem uma dureza boa. Na realidade, talvez, dependendo do aço, da mola usada, ele é até um pouco difícil de afiar, tá? Então, para quem não dispõe de recursos, fazer formões usando aços de mola é, sem dúvida alguma, alternativa, né? Como eu disse, você pode ter algum problema para afiar esses formões, porque existem aços que são duros demais, né? E aí a pessoa vai gastar muito tempo afiando, um pouco mais de tempo, mas se a pessoa não tem recurso, sem dúvida alguma, válido usar molas de aços de mola para fazer formão. Se a pessoa tem recurso, você comprar formões, né, que são feitos especificamente, são preparados especificamente para o trabalho de marcenaria, é melhor, né? Beda Passos está assistindo a gente pela primeira vez. Ele faz uma pergunta sobre o nosso curso. Pessoal, eu não costumo usar a live para falar desse assunto, porque nossa live não tem função comercial, tá? A função dela é simplesmente de responder as perguntas e trabalhar para expansão da marcenaria no Brasil. Em respeito à pergunta do Beda, que está dizendo que é a primeira vez que assiste a nossa live, os nossos cursos são dados em São José dos Campos, ok, Beda? E você pode mandar uma mensagem para fernandoresponde@uol.com.br, eu respondo a todas as suas perguntas lá, tá ok? O Gilmar pedindo que a gente faça mais vídeos desses. Gilmar, olha, a gente tem vontade de fazer mais lives, mas a questão é que a gente tem trabalhado um tanto, a gente tem trabalhado em várias frentes e essas frentes elas estão sendo usadas para a gente gerar recursos, para a gente, tudo com um objetivo, que é fazer a marcenaria crescer no Brasil.
eu não quero me adiantar e falar nada sobre o que a gente está fazendo, porque é melhor a gente fazer e mostrar o resultado do que falar que vai fazer e alguma coisa dar errado e não mostrar. Mas nós estamos atuando em várias frentes para que a marcenaria cresça, para levar recursos para mais pessoas, ferramentas de boa qualidade, com preço melhor, madeira, enfim. A gente está se mexendo dentro do nosso tamanho, dentro do que é possível, para que mais pessoas façam marcenaria, e isso tem consumido um tempo razoável. A gente tem trabalhado, Gilmar, de domingo a domingo. Domingo para a gente é dia útil, tá? E então, quando a gente faz uma live, isso acaba tomando um tempo nosso, né? A gente tem que, depois a gente compila as perguntas para responder tudo e tal, e em função disso é que a gente não faz mais lives. Sobre o seu pedido de que a gente transmita trabalhos ao vivo, vamos ver se ao longo do tempo, não é uma promessa, mas vamos ver se a gente consegue fazer isso, tá? Mostrar coisas sendo feitas ao vivo, né? É que quando a gente vai fazer isso, isso envolve toda uma preparação, colocar a câmera, ativar microfone, né? Uma série de coisas que podem nos tirar, podem consumir mais tempo, mas nós vamos fazer força para conseguir isso, tá? A gente faz lives a cada 15 dias, tá? Então, sem ser na próxima quarta-feira, na outra, nós vamos fazer uma outra live, tá? O Wenderson, qual máscara para pó de madeira eu recomendo, né? E vamos lá. Para madeira, isso a questão de sensibilidade da pessoa, pode ser a pó, produto químico, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas eu vou falar da nossa experiência. Nós usamos, às vezes a gente está fazendo algum processo, um processo rápido, pouca geração de pó, né? Então, estou lixando uma pecinha e tal, não vou usar máscara. Quando a gente tem uma geração de pó razoável, tá? Especialmente quando a gente está cortando muita madeira, ou quando a gente está cortando MDF, por exemplo, ou quando a gente está usando lixadeira de cinta, a gente usa máscara para retenção de pó. Importante dizer, eu não faço propaganda de nenhuma marca, não sou patrocinado por nenhuma marca, mesmo que fosse. Se a marca que me patrocinasse vendesse uma porcaria, eu ia dizer, né, porque é muito mais importante do que fazer dinheiro é a gente falar a verdade. Hoje, a gente usa máscaras da 3M, tá? São máscaras boas e que funcionam muito bem. Aliás, a 3M, de novo, não sou patrocinado pela 3M, mas todos os produtos da 3M que a gente usa, a gente considera campeões. É o mesmo, por exemplo, da fita, uma fita azul que eles têm, uma fita crepe, que funciona maravilhosamente bem, né? E isso você perguntou para pó. Para produto químico, a gente usa máscara com filtro para produto químico. Não é legal a gente usar máscara para pó para uso de produto químico. Existem aquelas máscaras específicas com filtro e aquela é a máscara correta que deve ser ligada, tá? O Otávio perguntando, se a gente estiver fazendo um armário, né? O armário com 1,20 de largura, 2,20 de altura, sendo material compensado. O trilho sendo na parte superior ou na parte inferior. Eu recomendo na parte inferior. Forma de calcular o peso médio da porta, tá? É tranquilo, Otávio. Você faz o seguinte, você pergunta para o pessoal que produz o compensado qual é o peso por metro quadrado, tá? Peso por metro quadrado. Se não souberem te dizer o peso por metro quadrado, você pergunta qual é a densidade do material. Se te derem o peso por metro quadrado, você simplesmente multiplica a largura pelo comprimento da peça e aí você tem a metragem quadrada e você multiplica pelo peso. Se você não tiver, se te derem a densidade, mas não o peso por metro quadrado,
você multiplica a largura pelo comprimento pela espessura, lembrando que a espessura, o comprimento e a altura devem estar expressos em metros, tá? Porque densidade, em geral, é expressa em quilos por metro cúbico, quer dizer, uma das unidades, né? Então, por exemplo, você vai multiplicar, no caso dessa porta, de 1,20 por 2,20 por 18 milímetros, você vai multiplicar 1,2, que corresponde a 1,20 metros, por 2,2 por 0,018. 18 milímetros convertido em metro dá 0,018. Isso vai te dar o volume, e esse volume você vai multiplicar pela densidade fornecida pelo fabricante, né? Meu amigo Fernando Coelho, do GMB, entrou. Fernando, prazerzão ver você aqui. Perguntaram qual é a... O Gilmar perguntou sobre um desengrosso desses pequenos. Eu recomendo, e de novo o meu comentário de que não sou patrocinado por marca nenhuma, e mesmo que eu fosse, tá? Eu diria a verdade. Eu participo de grupos de marcenaria, e nos grupos de marcenaria dos quais eu participo, dentre esses desengrossos pequenos, a recomendação unânime é para o desengrosso da DeWalt, o DW733, tá? As pessoas têm dado informações muito positivas sobre o DW733, inclusive sobre a questão de reafiação de faca. A informação que eu tenho é que é um desengrosso que permite reafiar as facas, tá? Me perguntaram aqui, o nome da pessoa que é mestre em dobra de madeira, tá? Que foi citado na outra live e também eu citei nesta live agora. É Michael Fortune. Como é que se escreve o nome dele? Michael, com CH, Fortune, tá? Michael Fortune. Aliás, aqui, pessoal, na área de comentário, né, coloquei aí o nome do Michael Fortune, tá? Gilmar, de nada, a questão do desengrosso, tá? Como eu disse, é a informação que eu tenho recebido de muitos grupos de marcenaria como sendo o melhor desengrosso dentre esses desengrossos de pequeno porte, tá? Uma pergunta que haviam feito, o que eu acho sobre desenhar projetos manualmente ou sobre usar softwares como o ProMob e SketchUp? Eu tenho uma opinião, e essa opinião é derivada de uma fala de um grande marceneiro dinamarquês que os americanos importaram, um cara chamado Teyfried, tá? Se escreve Tagefried. O Teyfried dizia o seguinte, que se ele pudesse cortar madeira com um dente, ele cortava. Ou seja, não importa a ferramenta que você está usando, o importante é o resultado. Eu concordo em parte com o que ele disse, né? Mas vamos lá, tanto faz você usar, fazer um desenho manualmente ou você usar um software, na minha opinião. Existem pessoas que têm grande habilidade de desenhar manualmente, e essas pessoas conseguem fazer bons projetos, fazer bons desenhos que são inteligíveis, que são claros, que são legíveis, né? E aí é uma boa ferramenta. Para quem tem um pouco mais de dificuldade de fazer desenho à mão, né? Usar um software de desenho, especialmente um software de desenho 3D, em 3 dimensões, como é o caso do SketchUp, tá? Vou colocar o nome do software aqui, é uma baita vantagem. Por quê? Porque usar o SketchUp permite a você gerar sólidos, virar esses sólidos no ar, vê-los de diferentes perspectivas. Então, é uma baita vantagem. O Luiz Gustavo Bellucci está perguntando aqui a marca de uma boa esquadrejadeira para quem está começando. Luiz, eu sou um fã declarado das máquinas da Invicta quando elas eram feitas de ferro fundido, tá? Isso, década de 90 até início dos anos 2000, você tinha máquinas da Invicta sendo feitas em ferro fundido. Com a invasão do mercado por máquinas feitas fora do país, com um preço bem baixo, né? A Invicta perdeu competitividade, né? E começaram a fazer máquinas de lata, né? Feitas com chapa, e
máquinas de marcenaria bem feitas, elas são feitas com o corpo em ferro fundido, em aço, tá? É necessário que as máquinas tenham massa para garantir precisão, para garantir que elas recebam uma peça pesada, por exemplo, e não deformem, para garantir que as vibrações sejam absorvidas pelo corpo da máquina e não sejam transmitidas quando da usinagem. Então, esquadrejadeira. Um aluno meu comprou, por exemplo, há pouco tempo, uma esquadrejadeira, não é enorme, mas comprou uma esquadrejadeira da Invicta por R$ 3.500. A máquina em excelente estado de conservação, tá? Então, eu tenho dito isso, para mim, procurar a máquina da Invicta com corpo em ferro fundido em bom estado é um baita negócio, tá? A gente usa na marcenaria, elas são espetaculares. Cuidar bem da máquina, como tem que ser com todas as máquinas, cuidou bem da máquina, ela vai te entregar precisão com certeza, tá? Então, esquadrejadeira para quem está começando, Invicta, tá? Augusto, muito obrigado por estar aqui conosco. Tá? Outras perguntas? O João Moreira perguntando, madeira de densidade média para confeccionar móveis, cadeiras, mesas e bancos com custo médio e boa usinagem, em máquinas elétricas e manuais. Se eu indico alguma no Vale do Paraíba. Tá. Vamos lá, João. Eu não tenho comprado madeira no Vale do Paraíba, tá? Porque a gente tem uma combinação de preço ruim, pelo menos as madeireiras que eu... Aliás, tem que explicar uma coisa antes. Em geral, a imensa maioria das madeireiras não vende madeira para se fazer móvel. Vende madeira para usar em construção civil, para usar em telhado, para usar em pergolado, né? Aquelas madeiras mais duras, madeiras mais pesadas, né? Que não são madeiras boas para se fazer móveis. Quais são as madeiras boas para se fazer móveis? Frejó é uma madeira boa, cedro é uma madeira boa, imbuia é uma madeira boa, jequitibá é uma madeira boa, mogno é uma madeira boa, teca é uma madeira boa, marfim, né? O marfim ele destoa das demais por ter uma densidade muito maior, por ser uma madeira muito mais pesada, mas ele cola bem, ele é excelente para fazer móveis. O pinheiro do Paraná, tá? Que hoje em dia é raríssimo encontrar, é outra madeira muito boa. A peroba mica, também chamada de peroba do campo, outra madeira boa para fazer móveis. Agora, onde é que a gente encontra essas madeiras? Aqui na região do Vale, muito difícil, né? Aqui em São José dos Campos, quando a gente encontra, em geral, elas não são boas ou o preço é muito alto. Quando eu tenho que comprar madeira, por exemplo, foi o que eu fiz hoje, eu vou para São Paulo e, de novo, não recebo nada de ninguém, não tenho patrocínio nenhum, eu costumo comprar madeira na Discmad ou na Madeiras BR. Por quê? Porque são madeireiras organizadas e madeireiras que trabalham com o DOF, Documento de Origem Florestal. Então, o pessoal que segue a legislação. O IBAMA está lá nos caras, vira e mexe, fiscalizando, e eles não têm problema, tá? Então, eu prefiro comprar nessas madeireiras que operam legalmente, que são madeireiras organizadas, que são madeireiras que me dizem a verdade, se a madeira está seca ou não está seca, que é outra coisa importante, né? Eu também levo meu medidor de umidade, né, para verificar como estão as madeiras, mas eu prefiro trabalhar com essas madeireiras, né? Agora, ao longo do tempo, a gente vai ver surgindo aqui no Vale do Paraíba outras opções de madeira, tá? Aguardem, porque com o tempo nós vamos ter boas notícias nesse assunto, de madeira na região do Vale do Paraíba. Estão começando a aparecer opções muito interessantes de produção de madeira na região do Vale do Paraíba, tá? O Gilmar confirmando a dificuldade de obtenção de madeira na região de Campinas, né? Dizendo aqui que usa bastante garapeira e muiracatiara, né? Entre a garapeira e a muiracatiara, Gilmar, eu declaro aqui o meu amor pela muiracatiara. Adoro muiracatiara. O único problema é que ela é ruim de colar
e aí a gente tem que usar a Titebond 3, tá? A garapeira, eu acho que trabalha muito, eu acho a Muira, para mim, né, eu particularmente acho o tom dela muito bonito, aquela cor pêssego, de pêssego, aqueles rajados, o toque da madeira é uma delícia, né, aquela oleosidade que atrapalha para colar, mas aí a gente tem a Titebond 3 para ajudar. Evandro Cantão, boa noite. Ricardo, opa, Ricardo, um abraço, cara. Feliz por ver você aqui. Tivemos problema no YouTube, não conseguimos entrar, então estamos aqui no Facebook. O Luiz Carlos Cifrade perguntando, dizendo que precisa comprar uma serra de fita. Qual que eu recomendo? Luiz, mais uma vez estou eu aqui dizendo a mesma coisa, recomendando compra de máquinas da Invicta, tá? Eu sempre falo da Invicta porque, à exceção de algumas máquinas importadas, sinceramente, eu não encontrei no Brasil máquinas de qualidade tão boa quanto as da Invicta. E às vezes a gente consegue encontrar máquinas da Invicta por preços inacreditavelmente baixos. Então, Luiz, se eu tivesse que comprar... Perdão, Luiz não. Luiz Carlos. Tá, serra de fita. Luiz, se eu tivesse que comprar uma serra de fita, eu procuraria uma Invicta usada com copo em ferro fundido. Tá? Se você não tem espaço, das novas que existem aí no mercado, eu diria que uma máquina razoável, ou das que a gente ouve falar menos mal em termos de necessidade de adaptação e tal, é a máquina da Makita. Tá? Só que, por exemplo, você vai gastar talvez uns 3 mil, 4 mil reais para você comprar uma máquina da Invicta com volante de 60 a 80, que vai te dar uma altura de desdobro para você abrir peça, tá? Quando eu digo desdobro, cortar a peça na espessura, em torno de 30 centímetros, por exemplo, sendo que numa máquina da Makita, com muito cuidado, você vai desdobrar 15, 16 centímetros, dependendo da madeira também. Evandro, boa noite. Evandro Cantão, prazer te ver aqui. O Israel perguntando se placa de pino, se é bom para fazer móveis. A gente... O meu professor de marcenaria, o mestre Milton Barbosa, diz o seguinte: você pode fazer qualquer coisa usando qualquer material, a questão é o que vai acontecer depois. Então, você pode fazer móveis de pinos, mas a menos que eles estejam com uma boa proteção contra cupim, por exemplo, você vai ter problema ao longo do tempo. Você vai ter problema de resistência também, eles são menos resistentes que outra madeira, né? Então, precisa tomar um pouco de cuidado. O Ricardo está me alertando aqui, cuidado ao falar da Invicta, porque tem umas novas com marca Invicta e são terríveis. Então, eu ressalto, obrigado, Ricardo, pelo comentário, tá? Eu ressalto que, quando eu falo de máquina da Invicta, eu estou me referindo às máquinas antigas da Invicta, né? Eu havia feito um comentário, Ricardo, antes de você entrar, máquinas Invicta fabricadas até por volta do ano 2000, né? Que quando elas eram feitas, corpo de ferro fundido e tal, as que existem hoje realmente são uma tragédia. O Augusto Borges, falando sobre Recife, que só consegue encontrar cedro frejó e amarelo vinhático por preços na casa de R$8 mil o cúbico. Meu Deus do céu. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estive em São Paulo comprando madeira, eu paguei R$4.200 o cúbico de cedro até 29 de largura, ou 4.600 acima de 29 de largura. Eu paguei R$6.200 em embuia até 29. Embuia, que é uma madeira raríssima, espetacular. Tá? O Welder Merentino pergunta como eu vejo o crescimento na produção de móveis com madeira de reuso. Tá? Eu sou totalmente favorável ao uso
ou ao reaproveitamento de material. A gente só tem que tomar cuidado no uso dessas madeiras, porque você cita aqui, Helder, móveis, né? Sejam móveis, sejam, por exemplo, tábuas de carne, tábuas de corte, perdão, que é uma coisa que o pessoal vem fazendo bastante, precisa tomar cuidado com o tratamento, eventuais tratamentos que a madeira tenha sofrido, tratamentos químicos, tratamentos de proteção, tá? Então, muito cuidado ao manusear essas peças, né? Porque, às vezes, a gente não conhece o produto químico, às vezes a pessoa é suscetível, né? Tem alguma alergia, alguma sensibilidade a esses produtos, e isso pode trazer problema. Então, é bom conhecer a procedência desses materiais, né? O Luiz Belucci já perguntou aqui, já respondi essa sobre marca de esquadrejadeira. O Márcio Silveira pergunta sobre a cola SK8 comercializada pela Grossel. Eu confesso, Márcio, nunca usei, tá? Não a conheço, né? Teria que comprar e usar, vamos fazer isso, né? E eu tenho um bom contato com o pessoal da Grossel. Eu estive na Formobile trabalhando para eles, na divulgação da cola da Tight Bond, que eu uso, eu acho espetacular. Eu vou perguntar sobre as características técnicas da SK8, tá? Para poder responder, né? Realmente nunca usei, então tem que levantar informação, a gente já anotou aqui para perguntar. Perfeito? O João Moreira perguntando se cedro e cedrinho, se tem diferença. Com certeza, João. São duas espécies diferentes, tá? E o cedro rosa, né, que é aquela madeira mais cheirosa, rosada, com tons variando de rosa claro até quase um abóbora, quase vermelho intenso, né, eu já vi, né, é diferente do cedrinho, tá? São madeiras bem diferentes. O cedrinho não apresenta o mesmo grau de nobreza ou de qualidade para a confecção de móveis como apresenta o cedro rosa, tá? O da Silva Artefatos de Madeira me pergunta sobre cedro alagoano. Da Silva, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com cedro alagoano. Eu vou levantar com o Milton, né, mestre Milton, se ele já teve a oportunidade de usar, e aí a gente na próxima live faz um comentário a respeito. Eu realmente não usei, não sei inclusive se é alguma outra denominação de um cedro que a gente conheça, tá? Já tinha ouvido falar, mas nunca utilizei, tá? Aliás, lembrando, me disseram uma vez que o cedro alagoano é a mesma coisa que o cedro arana, tá? Confesso não ter certeza dessa informação. Se o cedro alagoano e o cedro arana forem a mesma coisa, vamos lá, é uma madeira interessante, boa de usinar, boa de colar, não trabalha muito, né? Não empena muito, mas ela tem um problema terrível ela gera coceira na pele da gente, tosse, né? Então, de novo, como eu disse, eu não sei se eu estou fazendo confusão entre uma espécie e outra, se o cedro alagoano é o cedro arana, se forem, tem essa questão da alergia, apesar de como madeira ser uma madeira interessante para trabalhar, tá? O Antônio Gil Cardoso perguntando se o eucalipto é uma boa opção para móveis. Vamos lá, Antônio. Não sei se você está afirmando ou se você está perguntando, tá? A boa parte das espécies de eucalipto, Antônio, não são boas para móveis, na minha opinião, porque eles trabalham demais, é uma madeira que mexe muito. Há uns anos atrás, a Aracruz Celulose desenvolveu uma espécie de eucalipto que era chamado Liptus, que era o cruzamento de duas espécies, do Eurófila e do Grandes. Nós compramos, eu e o Milton, né, o mestre Milton, nós compramos um pallet, compramos 5 metros cúbicos dessa madeira, a gente ainda tem dela, é uma madeira espetacular, extremamente estável, cola que é uma maravilha, só que, infelizmente, nós ficamos sabendo que a empresa, a Bahia Sul, né, a Liptus, que fazia o Liptus, parou de operar. A empresa que comprou tomou essa decisão, fechou a empresa,
e o Eucalyptus não é, até onde a gente sabe, ele não é mais produzido, tá? Infelizmente, então, e as outras espécies de eucalipto que eu conheço, as que me chegaram às mãos até hoje, eu não faria móvel com elas, em função do fato de elas trabalharem muito. Eu já ouvi falar alguma coisa sobre o Citriodora, que seria uma madeira boa, tá? Aquele eucalipto que dá aquela folha cheirosa, que é usada em sauna, mas eu nunca tive em mãos uma prancha para experimentar, tá? O Rodrigo Fontão, perguntando se eu conheço alguém que fabrique pipe clamp no Brasil com um custo interessante. Existe um pessoal de Santa Catarina, a empresa chama-se Jab Tools, tá? Vou colocar o nome aí, deixa eu digitá-lo aqui para vocês. Tá? A Jab Tools faz um pipe clamp, eu já ouvi, mas não tive chance de usá-lo por muito tempo, e se eu não me engano, ele custava alguma coisa na casa de R$ 70, tá? Comparado com o que tem lá fora, o custo é o mesmo, mas como eu disse, eu não usei durante muito tempo para saber da qualidade. Um pipe clamp, por exemplo, eu vi outro dia um pipe clamp da Bessey, por $16 nos Estados Unidos, no Canadá, perdão, né? Então, dá mais ou menos esse preço. Agora, o da Bessey, os produtos da Bessey são muito bons, né? Bem, hoje foi um dia em que aparentemente tudo deu errado. Eu fui para São Paulo comprar madeira, as coisas lá deram um pouco erradas. Eu quase fui para o hospital com Dor, né? uma, com uma dor abdominal, não sei o que é, deve ser uma dessas viroses que andam por aí, né? Tentamos fazer a live pelo YouTube, não deu certo. Nós vamos postar um imenso pedido de desculpas, nós não sabemos o que aconteceu, né? Enfim, e nós faríamos, hoje normalmente nós estaríamos fazendo uma live, pessoal, falando de um dos 3 temas, que foram os temas iniciais que nós propusemos. Nós falamos a primeira vez, sobre marcenaria como negócio, a segunda live foi sobre como começar a marcenerar, e a terceira live, a de hoje, ela seria sobre como marcenerar com segurança. A nossa intenção era fazer essa live na oficina, mostrando o uso apropriado das máquinas, né? Então, só que nós tivemos um problema, e aliás, como eu disse, parece que todos os problemas estão se concentrando. Nós tivemos problema nos nossos microfones, nós não pudemos fazer a live direto da oficina por conta disso. Mas o que nós estamos planejando é conseguir um outro microfone até a próxima live, daqui a 2 semanas, para a gente fazer essa live ao vivo lá na oficina, tá? Muito bem. Nós vamos ter uma outra live daqui a 15 dias. Estão abertos todos os nossos canais, Facebook, YouTube, e o fernandoresponde@uol.com.br, para que vocês mandem sugestões de temas para que a gente possa abordá-los e respondê-los. Mais uma vez, eu peço sinceras desculpas pelo problema que a gente teve no YouTube, né? Nós não sabemos ainda o que aconteceu, não conseguimos entrar, a máquina só travava. O fato é que nós vamos resolvê-los e vamos estar aqui de volta na próxima quarta-feira, tá? Então, um grande abraço a todos e, como eu sempre digo, vamos juntos?